Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 29 de junho. Espero que todos vocês tenham tido um dia muito produtivo, harmonioso e que, com certeza, claro, esse restante de noite, da mesma forma, possa ser bastante abençoado. Meus amigos, na nossa pílula noturna do nosso amado Evangelho, eu gostaria de conversar um pouco sobre a importância do amor de mãe. Como o amor de mãe cura, como o amor de mãe liberta. É lógico que o pai tem a sua importância, ainda bem, né? Eu, sendo pai, também quero que tenha alguma importância. Mas é indiscutível que a função da maternidade, né, exerce por todos nós na Terra. É a mãe que gera, é a mãe que inicialmente cuida, é a mãe que nutre, é a mãe que está perto da criança, quando infelizmente muitos pais irresponsáveis somem, né, não cumprem com seus deveres. É a mãe que normalmente, quando ama, quando realmente vive de maneira digna o seu papel, que educa os seus filhos, e muitas vezes, até na ausência forçada do pai que trabalha, né? É a mãe que está lá, educando, orientando e muitas vezes fazendo jornada dupla, tripla, né? Porque tem mães que trabalham fora para ajudar no orçamento doméstico, chegam em casa, ela ainda tem que arrumar a casa, vão cuidar dos filhos, né? Quando muito do marido também. Então você vê que realmente não é fácil nessa função da mulher. Não é à toa que reencarnar como mulher e ter a honra da maternidade, gente, permite que o ser espiritual se aproxime ainda mais de Deus. Isso é muito importante. Tem uma linda história no livro Alvorada Nova, magnífico, né, de psicografia do Chico, em que nós aprendemos algo muito especial, né? E o Lúcio nos conta a história de um rapaz, né, que estava muito nervoso no seu trabalho, estava com problemas financeiros porque tinha que cuidar da mãe que estava doente em casa. E aí ele vai na véspera de Natal pedir um adiantamento para o chefe. Só que o chefe tinha acabado de ter uma briga e aí trata muito mal esse rapaz. Isso é um absurdo, você trabalha aqui na minha empresa já há um tempão, só quer pedir adiantamento, você se vire com seus problemas para lá. E aí o rapaz, sem poder falar nada, né, porque não queria perder o emprego, ficou com uma raiva danada. E aí saiu com aquele coração pesado e descontou na primeira pessoa que viu no corredor da empresa. A pessoa falou, boa noite, Feliz Natal, porque era véspera de Natal. Ele, só se for para você. Aí o sujeito também pegou aquela energia negativa do rapaz, que tinha pego essa energia com o chefe dele, e foi repassando também para outras pessoas. E aí, né, Lúcio vai falando que começa um efeito de causa e consequência, né? Um passa energia negativa para o outro, tratando a outra pessoa mal, que fica chateado e trata um outro mal. Olha só o que é o destino. O rapaz estava indo para casa quando, de repente, ele acaba, né, tendo um problema no meio do caminho com uma das pessoas que havia sido maltratada. Olha só que situação, por alguém que tinha saído da empresa em que ele trabalhava, irritado porque uma outra pessoa tinha maltratado ele também. Não perca as contas, não. É muita gente maltratando muita gente. Resumo da história. O mesmo rapaz que tinha começado tudo, porque estava com raiva do chefe, acabou recebendo de volta, né? Porque o mundo girou, essa carga negativa. Ele chega em casa bufando, né? Imagina, véspera de Natal, tinha sido maltratado 2 vezes pelo chefe, depois chegando em casa, e aí ele vai e sobe bufando, e a mãezinha dele doente lá na sala, esperando ele, né, tinha feito o jantar com muito custo, fala, meu filho, graças a Deus você chegou em paz. Ele entra com raiva, tudo culpa sua, sua velha, é culpa sua, porque se você não fosse doente, não ficasse aí em cima desse sofá, eu não tivesse que trabalhar para sustentar nós dois, eu não passava pelas humilhações que eu passo. E a mãezinha olhava para tudo aquilo em silêncio, gente. Em silêncio, chorava em silêncio, orava em silêncio. E o rapaz, o filho, né, desequilibrado, xingando, reclamando. Resumo da história, quando ele terminou. Quando ele botou tudo para fora, a mãe chorando falou, meu filho, me perdoa por ser esse peso na sua vida, mas eu te amo tanto. Me perdoa, filho. E aí o rapaz cai em si da bobagem, né, que ele tinha falado. E ele se ajoelha, nossa, até arrepio contando isso para vocês. Ele se ajoelha, coloca o colo, né, a cabeça no colo da mãe que não podia andar e começa a chorar pedindo perdão. Perdão, mãe, pelo que eu falei. A senhora me conhece, sabe que eu não penso nada disso, me perdoa. Não, filho, fique calmo. Fique calmo porque eu te amo. E foi isso que Deus nos ensinou. E aí, essa história linda termina dizendo isso. Só um coração que ama é capaz de barrar uma consequência, uma linha, né, de causa e consequência negativas.
Então, meus amigos, que nessa pílula noturna do nosso amado Evangelho nós sejamos esse coração que ama como dessa mamãe, né? Que soube colocar o seu ego de lado e colocar o amor acima de tudo. Que a gente possa ser o coração de colchão. Lembra-se algumas pílulas atrás, quando eu falei do coração de colchão? Que vem muitas vezes a ofensa, bate e fica. Sem prejudicar, lógico, a gente, porque o amor dilui tudo. Ao invés de ser um coração de pedra, que a ofensa bate e volta, né? Alimentando. E o coração de mãe acaba sendo convidado a perdoar, a entender e a superar tudo. Não é à toa que as mães que amam de verdade, com essa possibilidade digna que Deus lhes concedeu, né, da maternidade, se aproximam realmente do mundo superior. Que bom. Então, luz e paz a vocês, mamães que nos escutam, que eu sei que a vida não é fácil. Para vocês, mamães solteiras, para vocês, mamães que seus filhos já desencarnaram, e mesmo para você, mamãe, que eventualmente tem abortado, né, por algum motivo, mas eu tenho certeza que no momento oportuno essa criança há de voltar, seja agora, numa próxima existência, para você vivenciar com certeza essa possibilidade maravilhosa. Tá bom? Luz e paz, meus amigos, a todos vocês, e aproveito, falando de mãe, amanhã à noite nós vamos estar num evento muito especial, estou muito contente, é um espaço de yoga em Belo Horizonte, ali na região da Pampulha, falando exatamente sobre os desafios de ser mãe, esses desafios da maternidade. Olha só que, que peça bonita o pessoal preparou, né, para divulgar a palestra. E vocês estão todos convidados. Lá vai ter para quem está querendo os CDs das pílulas do Evangelho e das parábolas para as crianças e adolescentes. Então, é uma ótima oportunidade da gente se rever, refletir sobre os ensinamentos de Jesus para as nossas mamães e, ao mesmo tempo, ter a chance de poder levar um CD para casa e ajudar as causas sociais da Fundação Namastê. Tá bom? Muito obrigado, meus queridos amigos. Uma ótima noite para todos vocês e até breve, ou quem sabe até amanhã à noite, né? Até muito, muito breve.